E aí, pessoal do terceiro ano, vamos resolver a primeira questão do desafio da quarentena que foi enviado para vocês. Na primeira questão diz o seguinte, ó. Numa urna existem bolas de plásticos, todas de mesmo tamanho e peso, numeradas de 2 a 21, sem repetição. A probabilidade de se sortear um número primo ao pegarmos uma única bola aleatoriamente é de 45%, 40%, 35%, 30% ou 25%. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é ver qual é o espaço amostral, certo? O espaço amostral, nesse caso aqui, ó, eu vou pegar, no caso, a diferença de 21 menos 2, que vai de 2 a 21. Isso aqui me dá como resultado 19, certo? Mas eu estou fazendo a diferença, então eu tenho 19 bolas, contando a diferença, né, de 21 menos 2. Sem que eu tenha que contar com 2, que aqui no caso eu estou tirando 2. Então eu vou botar mais um número, que no caso eu vou ter espaço amostral igual a 20. Então de 2 a 21 eu tenho 20 bolas, certo? Então como eu tenho 20 bolas, as 20 bolas vai ser meu espaço amostral. E quantos eventos eu tenho? Como ele quer, a questão está pedindo a probabilidade de pegar um número primo, quantos primos eu tenho de 2 a 21? Eu tenho o próprio 2, que é primo, certo? Eu tenho o 3, eu tenho o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e 19. Isso aqui, ó, é meu espaço amostral, certo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu espaço amostral vai ser 8. 8 possibilidades, né? De sair um número primo, né? E cada um elemento do espaço amostral a gente chama de quê? Ponto amostral, né? Então eu tenho 8 pontos amostrais. Aqui no caso de 20 eu tenho 20 pontos amostrais. E o evento eu tenho 8 possibilidades de tirar um número primo. Que é um número primo, é aquele número que é dividido por ele mesmo ou por 1, certo? Então a probabilidade aqui, ó, a probabilidade do evento acontecer é o número de evento sobre o número do espaço amostral. Que nesse caso aqui vai ficar a probabilidade de números primos, né? É igual ao número de números primos, que no caso vai ser 8, sobre o espaço amostral, que é 20. Como ele, no enunciado, vocês estão vendo aí, ele quer em porcentagem, né, percentual, só eu pegar essa razão aqui, ó, e multiplicar por 5. Porque eu multiplicando isso aqui por 5, eu vou ter uma razão percentual. 8 vezes 5, 40. E 20 vezes 5, 100. Então, eu vou ter aqui, ó, 40%. Ou vocês multiplicam o numerador, denominador, por um número que de forma que ele deu um denominador de igual a 100. Ou você pode pegar o 8 sobre 20 e multiplicar por 100. Ou pode dividir 8 por 20 e multiplicar por 100, certo? Dessas três formas, vocês vão chegar no percentual aí da probabilidade. Então, a gente tem 40% numa urna de bolas numeradas de 2 a 21, pegar uma bola de número primo, certo? Pessoal, a segunda questão diz o seguinte, ó. No lançamento de 2 dados perfeitos, qual a probabilidade de que a soma dos resultados obtidos seja igual a 6? Aí vejam só, primeira coisa que eu fiz aqui, ó, para a gente obter, né, a soma 6, eu já separei aqui as possibilidades, né, os eventos. Eu tenho que cair uma face 1 e a outra 5, 2 e 4, 3, 3, 4, 2 e 5, 1. Então, jogando 2 dados, uma face cai 1, outra face cai 5, me dá 6. Uma face de um dado cai 2, outro 4, me dá 6. Outro 3 e 3, 6. Ó, 4 e 2, o contrário, né? Porque a gente tem que contar 2 dados. Tanto a possibilidade de um me dar 2, outro me dar 4, como um me dá 4, outro me dá 2. E também a possibilidade do outro me dar 5 e o outro dado me dá 1, certo?
Então, eu vi todas as possibilidades de somar 6, jogando 2 dados. Então, eu tenho como evento 5. 5 elementos, né? E o espaço amostral, quem vai ser? Vai ser o produto entre os dados. No caso, cada dado vai de 1 a 6. 6 vezes 6, 36, é o espaço amostral. Aí a gente agora vai fazer, ó, a probabilidade, certo? A probabilidade dos eventos favoráveis. Eu tenho 5 eventos favoráveis, certo? Dos resultados possíveis. Quem são os resultados possíveis? 36. Se eu pegar 5 e dividir por 36, vai me dar um valor aproximado de 0,1388 décimos de milésimo, certo? Então, ó, são 0, na verdade, não precisa nem dizer o zero, vai dar 1.388 décimo de milésimo, certo? Isso aqui é o valor aproximado da divisão de 5 por 36. Como eu quero transformar isso aqui, que também me deu as alternativas, ele me dá lá como percentual, então eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por 100%. Multiplicando isso aqui, ó, por 100%, eu vou ter que correr essa vírgula da esquerda para a direita, quantas casas? 2, ó. 1, 2, vem para cá, ó. Fica 13,88%, certo? Isso aqui, ó, é a possibilidade, né, de acontecer você pegar, jogar um dado, 2 dados, e lidar como as faces que vão ficar para cima, lidar como soma 6. Então, a gente tem 3,88%, que é a alternativa B. Tá aqui, ó, alternativa B. E a primeira questão foi a alternativa B também, beleza? Terceira questão. Aqui, ó. A probabilidade de você ganhar uma bicicleta numa rifa de 100 números na qual você comprou 4 números é 2/5, 1/10, 1/25, 1/30 ou 1/50. Então, ó, a probabilidade de você ganhar, vai ser igual ao número de números que você comprou. São, numa rifa de 100 números, né? Vai ser os 4 números, de sair um número dos 4 que você ganhou, né? Então, nos passa o evento aqui, que são os eventos favoráveis, vai ser 4. Sobre o espaço amostral, que é os resultados possíveis, né? Vai ser 4 décimos. Aí, como sempre eu falo, a gente deve simplificar. Toda vez que a gente vê que dá para simplificar uma razão, uma fração, a razão, a gente tem que simplificar. No caso aqui, eu vou simplificar por 4. No caso aqui é 100 números, né? A possibilidade de 100, entre 100 números, os resultados possíveis. E aqui por 4. Vai ficar 1/25. Então, a gente tem uma chance a cada 25 números, que é a alternativa C, certo? São as possibilidades de acontecer esse evento aí. A quarta questão. Na quarta questão, como vocês estão vendo aí, diz aí, ó, considerando todos os divisores positivos do numeral 60, determina a probabilidade de escolhermos ao acaso um número primo. Primeiro, a gente vai ver quais são os divisores de 60. No caso aqui, eu vou separar, ó. A gente tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 12, o 15, o 20, o 30 e o próprio 60, certo? Isso aqui, ó, são os divisores. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse 12 aqui é meu espaço amostral, certo? Vou botar só o S de space. É o espaço amostral. E quem vai ser o evento? O evento de sair um número primo. Nesse caso aqui eu só tenho 2, o 3 e o 5.
O resto, ó, aqui é composto. Aí vocês perguntam, e o 1, professor? Mas o 1 não é primo. O número só é primo quando é divisível por ele mesmo ou por 1. O 1 só tem um número que é dividido por ele mesmo, que é ele mesmo, o próprio 1. Então, o 1 a gente não considera como um número primo, porque ele não tem dois divisores comuns. Porque para ser um número primo tem que ser divisível por dois números, por ele mesmo ou por 1. Quando é dividido por mais de 2, ele é composto. No caso 4, é por 1, por 2 e por ele mesmo, certo? Aí o 1 só é divisível por ele mesmo. Então, ele não é caracterizado nem definido como um número primo, certo? 1 é um número natural. Então, a gente só tem aqui o primo, 2, 3 e o 5. Então, quem é que vai ser o número de eventos, o número de elementos que vai constituir aqui o evento 3? Então, vai ser 3 primos, né? A probabilidade vai ser o evento favorável, que é 3, sobre os resultados possíveis, que é 12. Simplificando o 3 por 3 e o 12 por 3, eu vou ter 1 sobre 4. Dividindo 1 por 4 dá 0,25. Se eu contar aqui, ó, depois da vírgula tem duas casas, então isso aqui é igual a 25 sobre 100%, né? Isso aqui é igual a 25%, certo? Ou vocês pode pensar desse jeito, pensando duas casas depois da vírgula, fica 25 sobre 100, que eu quero uma razão percentual, né? Que uma razão percentual, ele sempre vai ter o denominador 100. Ou pega esse 0,25 e multiplica por 100%, vai chegar no mesmo resultado, certo? Então, a alternativa correta aí é a letra C, 25%. Quinta questão, pessoal. De um baralho comum de 52 cartas, 13 de cada naipe, uma é extraída ao acaso. Qual a probabilidade de ocorrer dama de uma copas? Damas de copa. Escolher uma. No caso, eu vou tirar uma carta e tem que vir um damas de copas. Então, para cada naipe eu tenho 13 cartas. E em cada 13 cartas, né, cada naipe, eu só tenho uma damas. Então, independente de qual seja que ele pedisse aí, só ia ter uma de cada naipe. Então, no caso, vai ser bem simples essa, ó. A probabilidade de ser uma copa. Né, o símbolo é esse aqui, ó. De ocorrer uma copa. Vai ser uma, que só tem uma dama, de 52 cartas. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Alternativa A. 52 avos. Pessoal, a sexta e última questão diz o seguinte, ó. De um baralho comum de 52 cartas, 13 de cada naipe, uma é extraída ao acaso. Qual a probabilidade de ocorrer uma carta que não é um rei? Escolha uma. Aí, no caso aqui, a gente vai ter que levar em consideração o seguinte. Se eu tenho 52 cartas, certo? E são 4 naipes, então cada naipe tem um rei, apenas um rei. Então, se eu tenho 4 naipes, eu tenho 4 reis de cada naipe. Então, eu tenho aqui que subtrair os reis. Subtraindo 52, 4 de 52, eu vou ter como resultado 48. Então, 48 vai ser os eventos possíveis, certo? Os eventos possíveis de acontecer. Esse é o meu número de eventos. E quem vai ser o espaço amostral? O número de cartas totais, que são os resultados possíveis, certo? Que é o S. Então, fazendo aqui, ó, a probabilidade do evento acontecer, né, de ser que não seja rei. Então, eu tenho 48, que está para 52. Como a gente vê aqui das alternativas, nenhuma das alternativas tem essa opção aí, 48 sobre 52. Aí o que a gente leva em consideração? Que essa razão aí foi simplificada. Nesse caso aqui, a gente pode simplificar por 4, que é o maior divisor comum.
que no caso aqui vai dar 12 e aqui vai dar 13. Então fica 12, 13, certo? 12 que está para 13. Nesse caso aqui, como se trata de uma razão, a gente chama o numerador de antecedente. E o denominador, né, levando em consideração que como uma fração, na razão, o numerador a gente chama de antecedente e o denominador de consequente. Então, eu tenho 12 que está para 13. Eu tenho 12, né, no caso, possibilidades de 13. 12 eventos possíveis de 13 resultados possíveis, certo? No caso, 12 eventos favoráveis de 13 resultados possíveis. Então, a gente vai ter como resposta a alternativa E, certo? Eu marquei aqui a A, porque eu não olhei para o denominador, eu só olhei o numerador. No caso, o antecedente, né? Não olhei o consequente. Mas a resposta correta, como vocês estão vendo aqui no cálculo, é a alternativa E. Então, fica aí a dica. Vocês tomem como base essa atividade para responder a atividade avaliativa que eu vou deixar lá no Google Class, certo?